bom dia. Bom, estamos na hora. Deixa eu fechar. Vai. Tem chat também, né? Bom, professor Rui, bom, meu nome é Kátia. Não, é Rony. Rony, Oi, Yasmin, tudo bom bom? dia. Tudo bem, bom dia. Kátia Sena, Marisa, que é a professora dela, e a Márcia Gisele Costa, que faz parte aqui da banca. Junto com vocês, então. Mais ele, né? Só ele. Isso. Então, vamos começar. Tá tudo certo, Yasmin, aí para você apresentar? Tudo certo. Ok. Bom, agradecendo, então, a presença de todos aqui. Eu vou abrir Eu vou tirar minha imagem, tá? Para melhorar, eu vou ficar sem imagem, mas eu estou ouvindo, tá bom? iniciar aqui, abrir a banca de defesa da aluna Yasmin Valentim Mendes Ribeiro, que vai apresentar hoje, no dia 25 de julho de 2026, a análise do impacto orçamentário da incorporação do acalabrutinib ou venetoclax associado ao obinutuzumab no tratamento de primeira linha da leucemia linfocítica crônica em pacientes com deleção do cromossomo, sob orientação da professora Marisa da Silva Santos. Então, a comissão examinadora indicada para esta defesa foi constituída pelos seguintes membros: eu, Kátia Marcinhas de Sena, atuando aqui agora como presidente da banca, Márcia Gisele Santos da Costa, Rony Scheffer, e também temos a professora Márcia Ferreira Teixeira Pinto e Natália Lopes Duarte como suplentes, em conformidade com o regime interno do programa, pós-graduação em avaliação de tecnologias. A aluna apresenta agora sua dissertação e terá 30 minutos para fazer. Pode começar. Tá bem? Eu vou compartilhar a tela, então. É, Vocês conseguem visualizar? Tem, É, tem. Obrigada. Bom dia, então. Meu nome é Yasmin. Queria agradecer a disponibilidade e as contribuições da banca. Queria agradecer a minha orientadora, a professora doutora Marisa Santos. Essa apresentação, então, é fruto do meu mestrado profissional em avaliação de tecnologias, cujo tema é a análise do impacto orçamentário da incorporação do acalabrutinib ou do venetoclax associado ao obinutuzumab no tratamento de primeira linha da leucemia linfocítica crônica em pacientes com deleção do 17p sob uma perspectiva estadual. Eu vou começar falando um pouco da leucemia linfocítica crônica. Então, ela é uma doença linfoproliferativa que se caracteriza pelo acúmulo de linfócitos B monoclonais envolvendo sangue periférico, medula óssea e órgãos linfóides. É mais frequentemente diagnosticada em homens brancos, né, idosos, com idade mediana ao diagnóstico de 72 anos, e é o tipo mais comum de leucemia no mundo ocidental. Para o estado do Rio de Janeiro, considerada todas as leucemias combinadas, visto que a gente não tem dados estratificados por tipo de leucemia, são esperados 890 novos casos para cada ano do triênio de 2026 a 2028, de acordo com a publicação mais recente do INCA, e corresponde a um risco estimado no estado de 5,17 a cada 100 mil habitantes. Ela é uma neoplasia, então, hematológica que possui alta heterogeneidade no curso clínico da doença. Só são tratados os pacientes que desenvolvem a doença na sua forma ativa, e um terço dos pacientes, mesmo com o diagnóstico, não chegarão a necessitar de tratamento, muito em função da idade ao diagnóstico e do curso indolente que essa doença pode apresentar.
Contudo, né, existe na literatura descrito alguns marcadores prognósticos que estão relacionados a um curso clínico mais agressivo. Então, é o cariótipo complexo, a beta-microglobulina sérica acumulada, a IgHV não mutada, que é a imunoglobulina, e especialmente a deleção do cromossomo 17p, que se relaciona à mutação do gene TP53. Pacientes com essa alteração eles têm contraindicação ao tratamento com imunoquimioterapia, né, representado pelo esquema fludarabina, ciclofosfamida, rituximab. Esses pacientes apresentam alta refratariedade a esse tratamento, com sobrevida global e sobrevida livre de progressão muito reduzida em relação aos outros pacientes com LLC. No contexto do SUS, então, a gente não tem um documento normativo, então eu não tenho um protocolo clínico ou diretriz terapêutica publicada pela Conitec, nem uma diretriz diagnóstica como orientação. O que a gente tem é uma portaria de incorporação publicada em 2023 que aprova, então, o rituximab associado à quimioterapia com fludarabina e ciclofosfamida no tratamento de primeira linha da LLC. Quando a gente observa as sociedades médicas, nacionalmente a gente tem o Grupo Brasileiro de Leucemia Linfocítica Crônica, que preconiza para esse subgrupo, né, com deleção do 17p, as chamadas terapias-alvo. Então, a gente tem o acalabrutinib em monoterapia ou associada ao obinutuzumab, outros inibidores de BTK e também o venetoclax associado ao obinutuzumab. Internacionalmente, né, a ESMO, que é a Sociedade Europeia, também preconiza os inibidores de BTK, dentre eles o acalabrutinib ou o venetoclax em suas diversas associações ou ainda em monoterapia, o que se repete então na Sociedade Britânica, que também indica, né, tratamentos de terapia contínua, o acalabrutinib, e em terapia de duração fixa, a gente observa o venetoclax associado ao obinutuzumab ou ainda ao ibrutinib. É, a provocação desse estudo, então, ela surge do Centro de Referência Estadual para o Tratamento de Doenças Oncohematológicas, o Hemorrio, que é uma unidade habilitada como UNACOM exclusivo de hematologia. É, a demanda, então, surge num cenário de recursos limitados, né? E na necessidade de atender esse público de alto risco com uma tecnologia mais moderna, né? De ponta, o Hemorrio, então, demanda a incorporação de duas tecnologias paralelamente. Então, a gente tem a solicitação do acalabrutinib, que é um inibidor da enzima tirosina quinase de Bruton, é um tratamento via oral, de uso contínuo até a progressão da doença ou não mais tolerado pelo paciente. E a gente tem a opção do venetoclax associado ao obinutuzumab, que o venetoclax é um inibidor seletivo da proteína antiapoptótica BCL2, que em uso associado com o anticorpo monoclonal anti-CD20 é uma terapia de duração fixa por 12 meses, onde os primeiros 6 ciclos são acompanhados da infusão com o obinutuzumab e os últimos aproximadamente 6 meses são somente a terapia oral com o venetoclax. Com esse contexto, então, surge a seguinte pergunta de pesquisa, né? Dentre as tecnologias demandadas pelo Hemorrio, a acalabrutinib ou o venetoclax associado ao obinutuzumab, qual o impacto financeiro gerado por cada uma delas em um cenário de incorporação para um subgrupo virgem de tratamento com a deleção do cromossomo 17p ou mutação do gene TP53? É, o produto em ATS que responde a essa pergunta do gestor é a análise de impacto orçamentário. Então, uma análise de impacto orçamentário, ela busca estimar as mudanças esperadas na despesa de um sistema de saúde quando da adoção de uma nova intervenção. Ela compara cenários e não tecnologias propriamente ditas. Então, eu tenho o cenário de referência, que é a prática do cuidado em vigência, hoje no centro de referência ou padronizada no SUS, para aquela condição que está sob análise. E a gente faz a comparação, então, dos custos, comparando com cenários alternativos que assumem a entrada da tecnologia proposta em parcelas de mercado graduais. Ela possibilita, então, avaliar a viabilidade, né, a sustentabilidade dessa adoção, a sustentabilidade econômica da adoção dessa nova tecnologia.
O objetivo geral, então, do estudo é desenvolver esse modelo de análise de impacto orçamentário relacionado à incorporação das duas alternativas, que são mutuamente excludentes, no tratamento de primeira linha de pacientes com LLC, portadores da deleção do cromossomo 17p, sob a perspectiva da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Os objetivos específicos são estimar a projeção de gastos com a aquisição dos medicamentos, então do acalabrutinib e do venetoclax associado ao obinutuzumab, pela Secretaria de Estado de Saúde em um cenário de incorporação de uma delas no período de 2027 a 2029. Estimar a projeção de gastos com a incorporação da testagem da deleção do cromossomo 17p por FISH para a população que tem indicação de início de tratamento, ou seja, a população com a doença na sua forma ativa. Comparar o impacto orçamentário estimado nos dois cenários principais concorrentes, né, um para cada tecnologia demandada, considerando seus custos diretos. A estrutura principal da análise, então, parte, né, da perspectiva da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. O horizonte temporal avaliado são 3 anos, de 2027 a 2029, porque espera-se uma taxa de difusão acelerada, né? São medicamentos altamente já recomendados pelas sociedades médicas internacionais e nacional. São tratamentos substitutivos em relação ao cenário atual de cuidado. É uma demanda interna do próprio Hemorrio e esses medicamentos já compõem o rol de cobertura obrigatória da ANS. A população de interesse são os pacientes incidentes com a doença na sua forma ativa, virgem de tratamento e portadores da deleção do cromossomo 17p. A população de interesse, ela foi definida pelo método epidemiológico e aplicada a técnica do afunilamento. Então, eu parto da população estimada pelo IBGE para o estado do Rio de Janeiro, dos quais eu tenho a população incidente com LLC, e aí esse dado de incidência, ele foi retirado dos Estados Unidos, porque não foi encontrado para a população do Brasil. Então, dessa população incidente, eu tenho os pacientes que vão desenvolver a doença na sua forma ativa. Esse público, ele tem uma parcela dele que é atendida pelo SUS, e aí esse filtro, ele atende uma orientação da diretriz vigente, que diz que quando a gente usa o método epidemiológico para definição da população de interesse, eu devo avaliar qual parcela dessa população é atendida pelo sistema, né, da análise. Dos quais esses pacientes existe uma barreira de acesso, que é um pressuposto do modelo, e aí esses pacientes com acesso ao diagnóstico em momento oportuno é a minha população elegível à testagem por FISH para avaliar se há deleção do cromossomo 17p, dos quais os pacientes que apresentam a deleção é o meu público, né, a minha população elegível ao tratamento com as terapias propostas. Quando a gente fala especificamente da tecnologia calabrutinib, dado o seu perfil de uso, né, uso contínuo até progressão ou não mais tolerado pelo paciente, os estudos de follow-up mostravam altas taxas de abandono desse tratamento dentro do horizonte temporal da análise. Então, foi percebido que havia essa coorte de pacientes incidentes, ela era dinâmica dentro do meu horizonte de análise. Então, foi necessário modelar as transições entre esses estados clínicos, e para fazer essa modelagem de estados, eu utilizei o modelo de Markov. Era um modelo com 3 estados de saúde, mutuamente exclusivos, onde o paciente ele pode, né, sem progressão, ele pode permanecer sem progressão, ou partir para o estado de progressão ou morte, ou para o estado de abandono. Abandono e o estado de progressão foram considerados absortivos, né, uma vez que o paciente os atinge, ele não sai desse estado, porque o modelo busca atender uma demanda de uma avaliação econômica, onde somente os pacientes sem progressão são elegíveis ao tratamento e serão contabilizados no meu modelo da análise do impacto orçamentário. Então, um modelo estático que eu só considerasse que todos os pacientes incidentes ao longo dos 3 anos da análise permanecessem no estado sem progressão, geraria uma população superestimada. Eu estaria superestimando o impacto orçamentário no caso do acalabrutinib.
A modelagem, então, da própria análise de impacto orçamentário foram feitas duas análises em paralelo, né, que partem do mesmo cenário de referência, que é o esquema FCR, fludarabina, ciclofosfamida, rituximab. Eu tenho dois cenários principais, então, um que contempla o esquema venetoclax obinutuzumab e um cenário principal que contempla o medicamento acalabrutinib. Foi avaliado, então, o impacto orçamentário incremental, que é a diferença de custos do cenário principal em relação ao cenário de referência, e eu também avaliei a diferença de custo entre as tecnologias demandadas. Foi feito a partir de um modelo estático, né, onde eu tenho o custo individual da intervenção aplicado ao número de pessoas que têm indicação de uso daquela intervenção. Os custos estimados foram os custos médicos diretos, então o modelo contabilizou o custo dos medicamentos, o custo do reagente para testagem por FISH e o custo do evento adverso neutropenia, muito baseado no tratamento medicamentoso com filgrastim. O modelo tem seus pressupostos, então foi considerado que há uma correlação total entre o paciente apresentar a deleção do cromossomo 17p e a completa inativação da via da proteína antiapoptótica P53, quando na literatura a correlação é em torno de 80% a 90%. Foi adotado o pressuposto da barreira de acesso ao Sistema Único de Saúde de 20%. Foi assumida a ausência de mercado concorrente para o medicamento obinutuzumab, embora a patente dele expire ao longo do horizonte temporal da análise, em dezembro de 2028. Foi assumido o consumo de uma sonda específica do teste de do teste de FISH por paciente ao longo do horizonte temporal, e a própria taxa de difusão ou market share, né, do modelo é um pressuposto. Falando então um pouco dos resultados, né? Com o método epidemiológico e a técnica do afunilamento, eu chego então, né, usando a estimativa populacional projetada pelo IBGE, a taxa de incidência estadunidense, eu tenho potencialmente 810 pacientes incidentes vivendo com LLC no estado do Rio de Janeiro, dos quais aplicados os filtros, né, do paciente que vai desenvolver a doença ativa, que é em torno de 70% da população, mais os pacientes atendidos pelo SUS, que são em torno de 65% da população. Esse número ele vem de uma nota de acompanhamento de beneficiários publicada em 2024, que diz que 35% da população do estado do Rio tem acesso ao sistema de saúde suplementar. Aplicado então o pressuposto da barreira de acesso, eu tenho 295 pacientes por ano da análise elegíveis à testagem por FISH, dos quais 10% dos pacientes virgens de tratamento espera-se que apresentem a deleção do cromossomo 17p. Esse dado vem de um estudo observacional feito no Brasil por uma pesquisadora associada à BHH, que é a Associação Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Então, espera-se que 29 pacientes para cada ano da análise do impacto orçamentário sejam a população incidente com a deleção do cromossomo 17p. O market share proposto, então, ele tem caráter substitutivo, porque hoje o tratamento com FCR, ele é uma necessidade não atendida desse subgrupo de alto risco. Então, a proposta é que no primeiro ano, 60% da tecnologia incorporada seja utilizada em 60%, em 2028, 70%, chegando ao último ano com 100% de substituição em relação ao cenário de referência atual. Os custos diretos, então, eles foram estimados a partir, né, como fonte preferencial de informação do sistema de aquisições integradas do governo do estado do Rio de Janeiro, buscando refletir a realidade local. Quando não encontrado, eu busquei os preços no painel de saúde, no painel de preços em saúde, preços de 2021 a 2024. E aqui vale destacar, então, que a prática de cuidado vigente, né, o esquema FCR, ele tem um custo anual por paciente em torno de R$ 28.000, quando uma das intervenções propostas, o acalabrutinib, ele é 10% em relação ao preço do acalabrutinib, que, por sua vez, é 50% do custo do esquema venetoclax e obinutuzumab.
O cenário de referência, então, é a prática de cuidado vigente, onde a gente teria os 29 pacientes incidentes para cada ano da análise sendo tratados com o esquema FCR, e aí nesse cenário a gente não tem a população para ser testada, né, por FISH. O cenário principal com a calabrutinib, a gente tem, né, no primeiro ano aplicado market share 18 pacientes para serem tratados com a tecnologia proposta, e no terceiro ano a gente chega a 62 pacientes, e aqui vale destacar o carreamento dos pacientes que permanecem sem progressão, estimados pelo modelo de Markov. Então, do primeiro para o segundo ano, eu tenho 19 pacientes sem progressão que se somam aos pacientes incidentes, e no terceiro ano eu chego a 32 pacientes remanescentes, totalizando então no final do ano com os arredondamentos 62 pacientes então sem progressão elegíveis ao tratamento no terceiro ano da análise. Quando a gente fala do venetoclax, por ser uma terapia a tempo limitada, eu tenho a aplicação do market share nessa coorte de pacientes incidentes, e no último ano, então, eu estaria tratando a totalidade dos pacientes, né, os 29 pacientes, com o esquema venetoclax ou obinutuzumab, e para esses dois cenários principais, a gente já contabiliza também a população elegível ao teste de FISH. O resultado do impacto orçamentário em si, é, eu destaco aqui o impacto orçamentário do acalabrutinib, né? Ele inicia no primeiro ano na casa de 5 milhões, na faixa de 5 milhões e 400 mil, chegando ao terceiro ano no valor de 17 milhões, em torno de 17 milhões e 300 mil, quando o esquema venetoclax e obinutuzumab, a gente já inicia com um impacto orçamentário de 10 milhões e 200 mil, chegando no final da análise, no terceiro ano, onde a proposta é 100% de market share, em 16 milhões. Aqui a gente pode observar que há um cruzamento, né, do impacto orçamentário entre o acalabrutinib e o venetoclax. Quando eu comparo, então, as duas intervenções, e aqui eu estou avaliando o impacto orçamentário incremental, que é a diferença, né, entre o cenário proposto e o cenário de referência, a gente tem no primeiro ano da análise, onde eu estou tratando 18 pacientes nos dois cenários, uma diferença de mais de 4 milhões e 800 mil no sentido do venetoclax, né, do esquema venetoclax obinutuzumab, que ao final, que no terceiro ano da análise, ela se inverte para menos 955 mil, quase 1 milhão negativo, né, em relação ao venetoclax. Isso se dá em virtude do carreamento dos pacientes no tratamento que é de uso contínuo. É, Falando do desembolso, então, que é quanto o gestor tem que dispor financeiramente com a aquisição dos medicamentos. No terceiro ano da análise, eu estaria tratando, o modelo propõe, né, o tratamento de 62 pacientes ao custo de 17 milhões 183 mil, enquanto com o esquema venetoclax eu estou tratando 29 pacientes, que é o máximo previsto de acordo com o modelo, ao custo de 16 milhões 226 mil. É, Foi feita uma análise de cenários, né, que busca, então, avaliar a robustez dos resultados e fornecer alguma previsibilidade e transparência para o gestor na hora da tomada de decisão. Então, foi proposto um cenário mais conservador, onde eu não teria, então, o caráter substitutivo da tecnologia proposta, então, em relação ao cenário de referência, ao cenário principal, a gente vê uma diminuição dos custos, mas aqui eu acho que vale destacar que quando a gente fala da terapia de uso contínuo, o, o fato de o market share aumentar em 2% não se reflete em economia de gastos, né? Porque a gente parte de 10 milhões para 14 milhões do segundo para o terceiro ano, mesmo aumentando em 2% o market share. Isso só se observa no cenário da terapia de duração fixa. E quando a gente fala, então, de onde eu não estaria, então,
direcionando essa terapia somente para o grupo de alto risco, os gastos vão para casa de 154 milhões quando a gente fala de venetoclax e 163 milhões quando a gente está falando da terapia, do tratamento com acalabrutinib. E aí, para esse cenário de ampliação de acesso, a gente não teria testagem por FISH, mas que é irrisório frente ao gasto acumulado aqui. E falando isso só do terceiro ano da análise, né? O trabalho discute, então, né, a diferença da dinâmica temporal do gasto quando você compara uma terapia de duração fixa com uma terapia de uso contínuo. Para o modelo proposto, a gente consegue estimar o teto superior de gastos, porque é um modelo que propõe 100% do market share no seu horizonte temporal de análise, enquanto nas terapias de uso contínuo, a gente vai observar um acúmulo progressivo de pacientes. Existe um trade-off entre o custo anual do paciente e o custo com a aquisição dos medicamentos ao longo do horizonte temporal da análise. Então, embora o acalabrutinib, né, o custo anual por paciente seja na casa de 278 mil, o desembolso no terceiro ano da análise já supera o desembolso necessário para o tratamento com o venetoclax, embora individualmente ele seja um tratamento mais caro. É, a gente também eu busco discutir a relevância das análises de impacto orçamentário contextualizadas em nível local. É muito comum a gente ver análises de impacto orçamentário em relatórios de recomendação da Conitec sobre a perspectiva do gestor federal, quando nem sempre a gente nem discutiu, né, in situ, quem vai ser o responsável pela aquisição e fornecimento desses, no caso de medicamentos, né? O uso do modelo de Markov para a população elegível à calabrutinib é um ponto forte do estudo, porque aproxima o modelo econômico da vivência clínica, né, e evita superestimar a população elegível ao tratamento. O modelo apresenta limitações, então foram utilizados dados epidemiológicos de outro país, foram feitas extrapolações no uso de alguns parâmetros, então o risco da neutropenia ele foi calculado em cima da população geral com LLC, a probabilidade de permanência no tratamento com acalabrutinib no modelo de Markov partiu de um estudo observacional que não faz distinção entre as linhas de tratamento, então correlacionava pacientes em primeira e segunda linha de tratamento. O modelo é fortemente baseado no custo das tecnologias, porque são tecnologias que têm um custo expressivo, então colocar no modelo, contabilizar no modelo o custo de acompanhamentos sob a perspectiva do gestor estadual é um desafio, porque não é um dado que a gente acha facilmente e não ia fazer uma grande diferença no resultado do modelo. É, o cenário de referência, embora a gente atenda, né, o que a diretriz metodológica pede, ele é um cenário que reflete uma necessidade não atendida, então comparar somente os custos, né, do cenário de referência em relação ao cenário principal, ele pode subestimar o custo de oportunidade da não incorporação da tecnologia, que é sabidamente mais cara, por não considerar o benefício clínico. E aí, por isso que é tão interessante a gente comparar as duas alternativas propostas pelo centro de referência. Como considerações finais, então, independente da escolha do gestor, a incorporação de terapias-alvo implica impacto orçamentário expressivo. É interessante observar, né, orientar o gestor a observar não apenas a magnitude do gasto, mas também a sua dinâmica temporal. Então, o custo da terapia, a terapia fixa impõe um custo maior no primeiro ano de incorporação, mas também como fica a sustentabilidade do sistema quando a gente está falando de terapias de uso contínuo. Modelos a nível local são fortemente influenciados por parâmetros de população elegível e velocidade de difusão, especialmente quando a gente está falando de oncologia, que pretende-se o uso em poucas instituições, e a necessidade da adoção de estratégias de sustentabilidade dessa incorporação. Então, negociações de preço, mecanismos de compartilhamento de risco e definição de critérios de elegibilidade e monitoramento de uso em mundo real. É,
Era isso que eu tinha para apresentar. Obrigada. Não tá dando, gente, não tá dando para ouvir nada de vocês, desculpa. Não sei se a Yasmin tá ouvindo, eu não tô ouvindo nada. Não, tá mutado. Ah, pronto. Agora sim, né? É, Sim. pela sua apresentação, Yasmin. Agora a gente vai começar, então, a admissão por parte dos membros da banca. Como de praxe, a gente convida, então, o professor Rony para fazer a sua admissão. O professor Rony, então, tem 20 minutos. Só uma coisa, Yasmin, a Kátia comentou enquanto estava fechado o microfone que você cumpriu o tempo certinho. Ah, é verdade, é. Ela não tinha ouvido, né? Eu estava com um problema. Estava em 40 minutos. Ah, não, nossa, foi até antes, deu 25 minutos. Ai, que bom. Então, professor Rony, então, fica à vontade, tem 20 minutos e pode estabelecer com ela aí o formato da lição e fica à vontade. Bom dia para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Sim. Ok. Então, olha, primeiro eu queria agradecer muito ao convite para estar participando dessa banca. Eu já tinha participado, acho que, da defesa do projeto dela, né, e foi muito interessante mesmo. É um tema que, particularmente, embora eu não tenha experiência prática, é um tema que realmente é muito atrativo, né? Como deu para perceber hoje na nossa especialidade, os valores com que a gente trabalha são valores na casa dos, tranquilamente, né? 7 dígitos, 8 dígitos, e isso a gestão orçamentária complexa, né? É realmente muito importante, né? E como a própria Yasmin ela fala na introdução, né, na discussão, né, ela conta muito bem, quer dizer que normalmente o impacto orçamentário vem no final, né? Quer dizer, se a gente, mas eu entendo muito bem que para um mestrado tá de bom tamanho, né? Porque para você fazer um laudo como se faz na Conitec é doutorado para cima, né? Porque ali a complexidade é muito grande, mas o que a gente vê pelo menos na nossa área, a minha área em particular, né, a gente não tem conseguido passar, basicamente. Esse ano, por acaso, houve 2 aprovações muito recentes, mas assim, é sempre um impacto orçamentário. O impacto orçamentário a gente não passa na análise final, apesar de passar em todas as etapas, né? Então, mesmo na etapa de eficácia, sobrevida, a gente barra. Então, é muito importante, de fato, a gente ter uma visão do impacto orçamentário, né? Então, em relação a... Eu vou me ater, né? Como eu não sou da área econômica, né? Eu vou me ater à parte médica, né? E eu vou me ater de forma... Yasmin, podem ficar tranquilos, todo mundo da banca e você, que eu também não vou ficar falando mediquês, não, aqui. Eu entendo que não é o ponto, né? Eu só vou apontar algumas especificidades da doença, do modelo, que eu queria discutir com você. Eu acho que você pode fazer com que você ficar confortável. Não sei se você quiser anotar tudo e depois responder, talvez seja mais fluido, entendeu? Então, tá, Uhum. tá bom para você isso? Pode Você ser. Uhum. anota, acho que fica mais fácil, né? É, então, vamos lá. A tese está muito bem escrita, eu não tive nenhuma dificuldade de ler, está fluida, tá? Eu não vou discutir formato, porque o mestrado profissional não pertence ao programa, eu realmente não, em relação às referências, em relação à montagem da tese, eu não vou discutir, tá? A única sugestão que eu vou te dar em termos de texto é o seguinte: na tua página 17, eu sugeriria trocar a expressão banco de sangue
por serviço de hemoterapia, alguma coisa Uhum. relacionada à hemoterapia. Banco de sangue é uma opção, uma expressão que ela não ela é vulgar, entendeu? Eu acho que se alguém da área de hemoterapia ler, não vai pegar bem assim. Banco de sangue, tá? O hemorrio seria, na verdade, o hemorrio ele seria um serviço de hemoterapia completo, mas talvez ele seja mais do que isso, porque ele é um gestor da hemoterapia no Rio de Janeiro. Eu não sei exatamente a palavra, mas existe uma palavra para isso. É um hemocentro, perdão, é um hemocentro. Hemocentro, eu acho que, aliás, é o único hemocentro do Rio de Janeiro, tá? Oficial. E a outra coisa que eu achei de forma, a única coisa que eu peguei, eu acho que é só a última tabela de todas, quando você faz um resumo dos seus dados, ela desformatou. Ela está numa formatação diferente de todas as outras quadros que você fez. Está maior, a letra ficou maior. Então, inclusive, eu acho que na Ah, apresentação a letra também sobe. Então, assim, só a única coisa que eu diria de, de formatação, né? Outra coisa que eu notei aqui, antes de entrar mais nas questões, mais assim, vamos dizer, de, de ideias mesmo, eu não sei como funciona para vocês nesse tipo de mestrado profissional, mas é que, para a gente gosta que os objetivos sejam respondidos numa conclusão, né? Os objetivos sejam respondidos. Eu não notei especificamente se tem respondido os objetivos na conclusão, especificamente, só para adiantar tudo, quando você fala. Tem um ponto nessa sua tese que eu acho que ele fica meio de lado e que eu acho que ele poderia ter implicações, inclusive em termos de objetivos, inclusive de título da tese até. Porque apesar de você deixar claro no título que você vai restringir a sua análise a pacientes com deleção do 17P, nos seus objetivos, você também deixa claro que se eu restringir a sua tese à deleção do 17P, você faz análise de sensibilidade para todos os doentes com LLC na sua tese. Você faz isso, né? Uma análise de sensibilidade que eu não entendi exatamente por que ela veio, se ela está fora completamente do escopo. Eu entendo que a análise de sensibilidade é a incorporação mais precoce, eu acho que é o mais. A análise de sensibilidade, eu imagino que a análise de sensibilidade seria flutuando a prevalência dos pacientes com lesão 17P para mais ou para menos, enfim. Mas, assim, eu não sei exatamente como isso se encaixa, né? Você fez análise orçamentária para todos os pacientes com LLC, muito embora a parte mais que eu mais gosto como médico, porque pacientes com lesão de 7P são raríssimos. Eu fico imaginando depois dessa incorporação, o que a gente vai fazer com os outros pacientes com LLC que não vão ter direito a tratamento algum, né? Então, assim, só mexendo, se não seria válido você talvez mexer no título, incluir como um objetivo, tecer alguns comentários sobre esse aspecto da inclusão generalizada no modelo, né? Então, isso é. E quando você fala, por exemplo, assim, quer ver, desenvolver um modelo de análise de impacto orçamentário, né? Eu não sei exatamente o que seria desenvolver um modelo de análise, porque parece que você está inventando desenvolver um modelo de análise. Para mim, eu não sei, eu não sou da área, mas me parece que seria fazer um modelo de análise que não, sei lá, que o modelo seria o objetivo, entendeu? Então, não sei exatamente como é que isso conversa. Por isso que eu fiquei sentindo falta de uma conclusão final, entendeu? Para entender exatamente que foi esse modelo de análise. Se foi basicamente porque você fala ao mesmo tempo que estimar a projeção de gastos, por exemplo, né, com a testagem, né? Isso aqui eu não sei exatamente como é que testagem de direção. Eu sei que você bota como um número a mais, né? Mas eu acho que não tem nenhum destaque nisso durante a sua discussão, né? Então, só em relação à formatação, talvez seja legal que você traga no final algum fechamento sobre os objetivos para a gente entender melhor, principalmente que eu não estou habituado a ler teses de farmacoeconomia, entendeu? Então, para mim, faltou algum fechamento, né? Bom, dito isso, eu vou entrar melhor alguns aspectos em relação à tese que eu queria, assim,
tese está ótima, sinceramente. Eu acho que você atingiu todas as necessidades de mestrado. Então, aqui eu estou basicamente discutindo aspectos que, enfim, que talvez eu queria ouvir exatamente o que está por trás, né, na verdade. Provavelmente isso aqui é pano de fundo, né? E, eu fiz aqui. Eu acho assim, eu acho que você fala, na tua introdução, você fala muito bem de leucemia linfocítica crônica, você fala de alguns aspectos de forma resumida, etc, etc. Mas eu senti um pouco de falta de um maior, uma maior visão da deleção do 17p. Tá? Isso eu vou colocar durante toda a minha parte, entendeu? Pacientes com deleção do 17p, a meu ver, eles não são iguais, como parece na sua tese, a todos os outros pacientes com LLC, né? Eles não são só diferentes apenas porque eles têm uma sobrevida global menor, né? Eles têm outros aspectos que eles são diferentes, né? Só para te dar alguns exemplos, né? Por exemplo, o tempo para iniciar tratamento dos pacientes com deleção do 17p é bastante inferior aos outros pacientes com LLC, tá? Existe um tempo para iniciar tratamento, como você falou muito bem, tem 30% dos pacientes que nunca vão nem ser tratados, mas quando você começa a analisar modelos, o tempo para iniciar tratamento me pareceu que fugiu um pouco do seu modelo. Ele não aparece, na verdade, em nenhum modelo. E eu vou chegar lá quando eu quis dizer, eu estou querendo dizer sobre isso. Outra coisa que implica nesses pacientes. Esses pacientes, por exemplo, eu acredito que eles vão ter muito menos saída de tratamento do que os outros pacientes, exatamente porque eles sabem que a direção do 17P é uma normalidade de altíssimo risco. Então, vamos dizer, o compliance com o tratamento pode ser diferente. Então, assim, eu senti assim, um pouco de falta de discussão especificamente desses pacientes. E eu entendo muito bem o seu problema. O seu problema é que não tem muita discussão sobre esses pacientes, especificamente porque eles são muito poucos. Eles foram excluídos da maioria dos estudos clínicos. Por exemplo, qualquer estudo clínico com braço FCR, que você considera seu braço controle, exclui pacientes com lesão no 17P, porque hoje isso é considerado antiético. Você fazer quimioterapia em pacientes com deleção do 17P, entendeu? Então, assim, eu entendo que né? Então, partindo disso, eu queria entender por que a demanda do Hemorrio é só para pacientes com deleção 17P, que o número é pequeno, é um número assim que muito, muito pequeno, exatamente, fazer uma ideia de impacto orçamentário apenas para um subgrupo, que no diagnóstico, no estudo internacional, está em torno de 7% de todos os pacientes que vão começar a tratar, apenas 7% tem a deleção do 17P, né? 93% não tem, quer dizer, fazer um estudo orçamentário para 7% num modelo de que não tem outro tratamento. Como você mesmo falou, hoje para a LLC não tem tratamento com droga alfa. Então eu vou pegar só 7% e vou estudar o impacto orçamentário. Então, assim, não sei se você saberia me dizer ou se isso é uma questão do Hemorrio. Acho que muitas das coisas que eu pensei tem muito mais a ver com o Hemorrio do que com você. Eu não entendi, eu não consegui entrar na cabeça do Hemorrio em várias coisas que ele foi demandado, e eu não sei até que ponto a fundação ela pode, sobre a demanda do Hemorrio, construir uma nova demanda que seja mais inteligente, por exemplo, assim, mais moderna, que eu quero dizer, mais alinhada com os guidelines, tá? Só para, enfim. Então, objetivamente, eu queria entender essa demanda por 17P, por que só por 17P, por que vocês, ao mesmo tempo, você fez uma análise de sensibilidade muito mais ampla, mas praticamente não discute ela. Eu acho que seria legal falar um pouco mais sobre, talvez mostrar a curva de sobrevida do 17P para a pessoa ter uma visão que é um impacto enorme, tá? É enorme, embora sejam doentes raros, tá bom? É, só para você outra coisa, que eu acho que também é uma questão, quando você usa o FCR como braço controle, você saiba que uma minoria da minoria vai usar FCR. O FCR também, número 1, rituximab não foi, embora tenha sido aprovado, ele não está incluído de nenhuma forma o SUS não distribui rituximab, tá? Ele não, então, por exemplo, o FRJ faz só FC. Nós não temos FCR. Então, o FCR para SUS, para mim, é tipo off-label.
tá? O custo do FCR, para mim, foi subestimado. Por quê? Porque, bom, o rituximab, ele diminuiu. O seu custo do FCR, me parece assim, o seu rituximab, eu não sei, eu sei que você pegou de fontes, mas essas fontes que você pega as suas informações, elas não são, na minha opinião, citadas de forma adequada. Quer dizer, que preço veio de onde, de que data, de que pregão, de que origem, entendeu? Então, outra coisa, o FCR, ele não é comparável ao Acala ou às novas, porque o FCR causa necessidade de internação, uma necessidade de transfusão enorme, não é só o fator de crescimento, assim, me parece estar um pouco subestimado. Eu sei que foi opinião de expert para você, mas me parece que o FCR praticamente demanda em todos os pacientes fator de crescimento. É uma químio, nós estamos falando de quimioterapia. Causa um prejuízo de qualidade de vida enorme, em pacientes, inclusive, que não ficam transfundindo anos depois do FCR, entendeu? E, por fim, ele não está recomendado pelos guidelines para doentes com deleção 17p. Então, assim, eu acho que o FCR a gente até não precisa nem comentar muito, eu acho que nem é o foco da sua tese, eu acho que não precisa comentar muito. Quando você fala perspectiva estadual, eu só queria dizer assim, a perspectiva estadual que você diz é do Hemorrio. Estamos falando especificamente, de certa forma, como você borda o protocolo que será usado internamente no Hemorrio. Não me parece que seja uma perspectiva estadual, porque assim, eu sou do Rio de Janeiro, né? O FRJ é Rio de Janeiro, a UERJ é Rio de Janeiro, e assim, me parece que é uma coisa que o Hemorrio está demandando e que não vai ter nenhuma repercussão no Estado. Você me corrige, porque isso é muito importante, você me dizer se isso pode ter alguma repercussão, por exemplo, para o UFRJ. Tá? E nesse aspecto, quando você faz a seleção de pacientes, o seu afunilamento, eu fico numa dúvida, porque no seu afunilamento não consta um funil para os pacientes que estão tratando no Hemorrio. É como se o Hemorrio tratasse todos os pacientes do Rio de Janeiro que têm deleção do 17p, né? Pelo seu afunilamento. Você afunila pelo SUS, depois você Oi, afunila. Rony, professor, Oi, travou um pouco. Você pode repetir essa parte a partir dos pacientes, como se eu tratasse só os pacientes do hemorrio? isso. Então, o seu funil, ele Uhum, começa lá em cima com a população do Rio de Janeiro, população com LLC, população com LLC que vai precisar tratar, população que vai precisar tratar, que vai receber o atendimento no SUS, tá perfeito. Finalmente, população que vai receber o atendimento no SUS que tem a mutação 17p. aham, Tá ok? Tá seguindo? sim. Agora, esta população não vai tratar no Hemorrio toda. O Hemorrio não trata todas as LCs do estado do Rio de Janeiro. Então, incrivelmente, apesar de você ter um número final de 29 por aí, eu acho que ele está superestimando os pacientes do Hemorrio. E aí tem uma segunda questão. Porque como você faz por ano, né? Você faz por ano, você. E os pacientes que estão sem tratamento porque não precisam do ano passado, do ano retrasado, que no momento que você incorporar no primeiro ano, por exemplo, uma nova tecnologia, pode ser que provavelmente não serão os pacientes diagnosticados naquele ano que serão tratados, serão os pacientes que, no acúmulo dos anos anteriores, será tratado, entende? Porque é uma doença que você só trata se tem sintomas, entendeu? Então, assim, é o que Uhum. o tempo médio de tempo para tratamento que eu apurei quando eu estava lendo a sua tese, fica em torno de 18, 24 meses, que é muito inferior ao das outras LL6. Isso também tem um impacto no seu modelo com a LLC inteira. Você tem uma carga de pacientes represada e no tempo zero que você vai ter um medicamento que finalmente funciona para eles, eles serão imediatamente iniciando tratamento, entendeu? Então, assim, nesse seu modelo, por um lado, ele superestima a população, porque os pacientes que não estão no Hemorrio estão sendo incluídos nesse seu modelo, por isso que eu falei que será que a perspectiva estadual você está querendo incluir no Estado, falar de que a sua política pode ser adotada pelo Estado inteiro, ou só para o Hemorrio. Nesse caso, teria que ser restrito ao percentual de pacientes que o Hemorrio trata. E segundo, por outro lado, você pode estar subestimando a população,
Porque tem pacientes que foram diagnosticados 3 anos antes, tem pacientes que 2 anos antes, tem pacientes que começaram no segundo ano, no terceiro ano, que começaram 4 anos antes. Existe uma complexidade que eu não sei que tipo de impacto pode dar, já que a gente está falando de cifras milionárias, né? Assim, então, assim, eu acho que vale a pena discutir isso também. Meu tempo está encerrando, então eu só vou, se quiser, eu posso falar em particular com você, mas deixa eu só ver qual é o ponto básico que eu acho que a gente pode. Os seus estudos de eficácia, isso eu também acho uma coisa importante. Você pegou o estudo de eficácia, o Elevate, que é o estudo clínico da droga. E quando você pega o estudo de, por exemplo, de saída de tratamento, do seu modelo de Markov, você pega um estudo de mundo real. E é um estudo de mundo real que não cita paciente, me corrija se eu estiver enganado, o estudo de mundo real não cita paciente com deleção do 17p. Então, como eu te falei, esses pacientes, na minha opinião, e olhando o Elevate, por exemplo, terão uma taxa de saída muito pequena com a calabrutinib. A calabrutinib é uma medicação muito, muito bem tolerada. Mas muito bem tolerada, e é a última boia de salvação desses pacientes. Assim. Então, eu questiono um pouco o Markov nesse sentido. Outra crítica que eu tenho ao Markov, especificamente, é que ele não inclui um segundo tratamento. Eu não sei exatamente, é como se o paciente ou morresse ou fosse abandonado no seu modelo de Markov. Esse paciente, vamos dizer que ele progrida, porque ele tem uma intolerância, porque é assim que ele abandona. Ele ou é intolerante ou ele progride. Nesse caso, ele precisa de um segundo tratamento. Então, não sei como é que isso, já que não tem um segundo tratamento, né, e a demanda do hemorragia é para um primeiro tratamento, sem que a gente tenha um segundo tratamento, eu acho que ficou confuso para mim, dentro do modelo de Markov, a impossibilidade de você colocar dentro do impacto orçamentário os pacientes que estão sendo retratados. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso só para encerrar. Eu vou encerrar só com 2 aspectos que é o do tempo. O primeiro aspecto é o seguinte: eu sei que eu estou abastecendo vocês porque isso é da minha área. Recentemente saiu um estudo, o CLL-17, né, o estudo do venetoclax com obinutuzumab, se chama CLL-14, tá? E deleção 17p é fator de mau prognóstico dentro do CLL-17, só para gerar mais sobre o contexto do porquê que o hemorrio está querendo incluir esse tratamento, porque a deleção 17p é mau prognóstico dentro desse tratamento. Mas, enfim, o CLL-17 ele compara diretamente a eficácia de um medicamento parecido com a calabrutinib, que é o ibrutinib, tá? Parecido com a calabrutinib, também não sei porque o hemorrio botou a calabrutinib direto, tendo outros, tendo zanubrutinib, por exemplo, botou a calabrutinib, e o CLL-14, exatamente. Existe uma comparação direta desses dois tratamentos, e só para abastecer você, nos pacientes com deleção, porque eu também não sei se essa tese vai gerar uma recomendação, por isso que eu estou querendo abastecer. Nos pacientes com deleção do 17p, a diferença em 3 anos de progressão é enorme. É da ordem de 20% a menos para quem usa ibrutinib. Tá? Então, não são eficácias comparáveis. Não são eficácias comparáveis. Tá? Em relação ao veneto com obinutuzumab, eu também poderia ser gerado um modelo de Markov, porque tem pacientes que param no meio também, o veneto com obinutuzumab. Ele não é, tem pacientes que são intolerantes, têm reações, etc, etc. São tratamentos muito diferentes. Um é infusional, o outro é oral. Né? Então, assim, só para... E, finalmente, eu acabei, esse modelo tem uma questão. Ele lida com 3 anos, tá? Ele lida com 3 anos de uma doença que é crônica, que a sobrevida, só para vocês terem uma ideia, ela pode ser comparável da população normal. Não 17p, mas se você globalmente analisa todos os pacientes, é praticamente a da população normal da mesma faixa etária. Então, 3 anos me parece um pouco, mas assim, só para pimentar, daqui a 1 ou 2 anos, um análogo do acalabrutinib, o ibrutinib, perde a patente. Ele perde a patente, ele vai imediatamente, vamos ter genéricos e similares de ibrutinib. Então, a impressão é que você vai ter uma segunda droga com preço super baixo, e eu não sei até que ponto isso tem que ser também visualizado, o horizonte
para aquelas classes farmacêuticas, né? O horizonte que você tem. Então, não sei se 3 anos é por causa disso, porque daqui a 4 anos você pode ter uma segunda revisão disso por causa da entrada de uma nova droga, entendeu? Isso é possível, tá? Então, para ilustrar que esse impacto orçamentário pode diminuir. Eu só consideraria também o seguinte: eu gostaria de ter. O que você acha desse impacto orçamentário? Né? Fica uma coisa muito, no final da tese, fica uma coisa muito. A gente só olha os milhões e os milhões de reais ali, mas a gente não tem uma ideia, por exemplo, o que isso representa em termos de percentual do que o Rio de Janeiro gastou na saúde, por exemplo, né? Quanto vai sair das outras áreas para poder entrar? Se existe um teto de impacto orçamentário já. Eu entendo que existe esse teto, porque a gente vê na Conitec que o impacto orçamentário está barrando todas as drogas, porque existe um teto da Conitec, e vocês não são obrigados a respeitar esse teto, por exemplo, entendeu? Uma pequena discussão, entendeu? Assim, eu acho que só uma da gente entender como é que isso reverteria para o Rio de Janeiro. Tá bom, muito obrigado, porque você está de parabéns. Eu entendo que são questões que perpassam a tua formação, e eu só queria dar um pouco mais colorido aí nessa discussão. Obrigado. Obrigada, professor Rony, pelas contribuições. Fui anotando aqui na medida dos comentários. Agradeço a sugestão, né, da troca, vou verificar as formatações também. Em relação à análise de cenários que eu faço brevemente aqui na apresentação, justamente o cenário, embora o meu objetivo, né, o meu título fale do subgrupo com 17P, a análise de sensibilidade, ela busca justamente essa análise de cenário, mostrar para o gestor que caso o acesso aconteça em toda a população com LLC, independente do subgrupo de alto risco, quanto de recurso financeiro o gestor precisaria se preparar, né, para dispor no seu orçamento para poder garantir a sustentabilidade dessa incorporação. Então, como já eram tecnologias que, quando foram demandadas, já eram sabidamente muito mais caras do que o que hoje é disponibilizado no Hemorrio, a proposta já foi partir de um subgrupo que teria melhor benefício clínico justamente pela ausência de alternativa terapêutica hoje para esse grupo. Não é que o Hemorrio ele demandou a Fundação Saúde ou o Estado já em cima do subgrupo. Foi uma contraproposta para que minimamente pudesse ser avaliado, já trabalhar em cima do subgrupo, o que é uma prática que pode ser feita quando a gente está falando de um impacto orçamentário extremamente expressivo. Então, aquela análise de cenário com o público com acesso ampliado é justamente para mostrar para o gestor, o detentor do orçamento, que caso não se faça a escolha pelo subgrupo de alto risco, e aí esse subgrupo nesse estudo é o paciente com a deleção do 17P, a gente está falando de impacto orçamentário no terceiro ano de incorporação na casa de 155 milhões ou 150, ou 163 milhões, que é um número estratosférico para o orçamento do Estado como um todo. Quando o senhor fala do modelo, né, do porquê que eu chamo de modelo, na verdade, é um modelo porque eu defino pressupostos e parâmetros que vão entrar no cálculo. Um cálculo que, tudo bem, é estático, né? Mas qual é quais são os pressupostos e os parâmetros que representam o cenário atual da prática de cuidado. Então, é um modelo por isso, porque eu tenho variáveis e tenho pressupostos que eu assumo a partir de consulta ao especialista ou da própria observação da dinâmica do hemorrio, que são imputados e que geram, então, um resultado. Considerar, por exemplo, que há uma barreira de acesso, isso tudo influencia
e gera então, uma estrutura que é de um modelo, não é um cálculo matemático simples, né? A chance do paciente desenvolver neutropenia, a gente poderia ter colocado no modelo o custo do acompanhamento, ter feito o custo do risco da síndrome da lise tumoral. Só que, como eu tentei falar brevemente na discussão, são valores que não geram depois uma diferença no impacto do cálculo do modelo, né, o valor final do modelo, porque são valores que, frente ao custo da própria tecnologia, são muito reduzidos. Falando da clínica, né, no porquê que acho que no referencial teórico, eu não me debruço tanto sobre o paciente com a deleção do 17p, essa questão do tempo de início do tratamento, ou o paciente vai fazer maior adesão, porque, né, é o último tratamento que ele vai poder ter de opção, ou a curva de sobrevida. Eu posso melhorar, assim, mas eu tentei pautar já no que as diretrizes médicas já informam. Então, eu achei que, eu entendi que referenciando os guidelines, eu já estaria justificando o porquê que eu hoje tenho uma prática de cuidado no hemorrio que, infelizmente, não atende à necessidade desse subgrupo. É, em relação à informação do dado do custo, né? Ele foi retirado do sistema de aquisição integrada do Estado do Rio de Janeiro. Realmente não fica claro no trabalho escrito qual foi a ata que eu utilizei, ou posso melhorar isso, posso ver com a Marisa depois como a gente pode colocar isso da melhor maneira, mas os dados foram retirados do SIGA, que é a Central de Aquisição Única do Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro compra rituximab para atendimento do hemorrio ao custo de R$ 500, se eu não me engano, o rituximab de 500 miligramas. É, então, a demanda do 17p, acho que eu expliquei, porque para o paciente 17p é para tornar esse impacto orçamentário minimamente manejável do ponto de vista do orçamento. O FCR como braço controle, embora não reflita a necessidade do paciente, como o senhor disse, é a prática de cuidado vigente no hemorrio hoje. Então, o impacto orçamentário, ele é uma análise que ele busca responder uma questão econômica. Então, eu até falo um pouco disso na discussão, do custo de oportunidade subestimado, né? Porque calcular somente o impacto financeiro nesse caso, fazendo o impacto incremental em cima de um cenário de referência que hoje a gente sabe que não é uma prática de cuidado que atende à necessidade do paciente, subestima o custo de oportunidade de incorporar um tratamento, uma alternativa terapêutica tão cara, né? Mas é o que a diretriz metodológica orienta, e é o que o modelo busca atender. Eu tentei fazer essa consideração lá na discussão. Sobre ser somente, embora o título fale da perspectiva estadual e ser somente o hemorrio, na verdade, o hemorrio ele figura como o provocador desse estudo, mas o Estado do Rio de Janeiro tem hoje outros, né, recentemente inaugurou um outro instituto oncológico e tem a previsão de inauguração de uma outra unidade em Nova Friburgo. Então, na verdade, esse modelo, a proposta é que ele fomente essa cultura, né, da ATS, e aí o impacto orçamentário é um produto de ATS que tem bastante interesse, chama bastante a atenção do gestor, porque ele fala justamente de recurso financeiro. Então, a gente não sabe qual é a construção política que isso vai ser feito, então há a possibilidade de ampliar o tratamento desses pacientes oncohematológicos em outras unidades, então eu acho que a provocação parte do hemorrio, mas o modelo tenta captar todos os pacientes incidentes do estado, porque na verdade pode haver esse dinamismo, então o paciente que hoje é tratado no Clementino, ele sabendo que tem de repente uma tecnologia de ponta, né, uma terapia-alvo disponível numa unidade do Estado, pode haver essa migração. Então, também o modelo busca já se antever a essa possibilidade
de migração de pacientes, né, de, de haver uma possibilidade de atender mais do que seria hoje os pacientes que estão cadastrados no Hemorrio. Então, o funil epidemiológico é isso. Eu não faço esse filtro de quantos pacientes são tratados somente no Hemorrio, porque a ideia é avisar, sinalizar para o gestor do orçamento estadual quanto isso custaria, considerando um possível fluxo de pacientes para as unidades sob gestão do Estado. É, Essa questão dos pacientes incidentes nos anos anteriores, super relevante. A ideia é que a terapia seja disponibilizada para os pacientes que são virgens de tratamento, mas até para o modelo poder ser minimamente fidedigno ao que foi encontrado na literatura, porque a deleção do 17P muda, né, entre o paciente que ainda não teve tratamento com o que já é refratário a algum esquema. É, vou discutir com a professora Marisa sobre isso, mas eu acredito que também, como o paciente que é incidente no primeiro ano da análise, ele só vai entrar possivelmente em tratamento alguns anos depois, isso meio que se equilibra. É, Sobre o modelo de Markov, eu coloco como uma limitação do estudo essa questão do estudo observacional, não fazer distinção nem do subgrupo de alto risco e nem da linha do tratamento do paciente, mas foi o dado que eu encontrei para poder fazer essa modelagem, da sobrevida. Em relação à progressão ser um estado absortivo, é justamente porque é um modelo de Markov que busca atender um impacto orçamentário. Então, eu só vou manter no meu impacto orçamentário pacientes que permanecem sem progressão. Esse impacto, ele não busca estimar o custo desse paciente que progrediu e ainda não busca fazer a estimativa de custo ao longo do time life do paciente. O impacto orçamentário, ele é um estudo mais focado mesmo. A diretriz, ela fala de 3 a 5 anos, a diretriz vigente. A diretriz nova, que está para ser publicada, fala em 5 anos. Então, ele é um estudo que ele tem um objetivo muito focado no gasto orçamentário de agora. Então, justamente para o gestor poder tomar a decisão nesse momento, com o orçamento que ele tem previsto para o próximo ciclo, se aquilo é sustentável para o sistema ou não, se aquela incorporação é sustentável para o sistema ou não. É, Em relação à minha opinião sobre o custo, hoje eu trabalho na Fundação Saúde, então eu tenho acesso ao que foi previsto no orçamento, por exemplo, do Hemorrio para o ano de 2027. E a gente tem uma LOA na casa de 57,5 milhões prevista para o Hemorrio somente com a aquisição de medicamentos. Então, quando a gente fala do acalabrutinib, que no primeiro ano vai gerar um impacto orçamentário na casa de 5 milhões, tratando 18 pacientes, eu acho bem expressivo, assim, eu acho que especialmente ele que tem essa característica de tratamento contínuo, em que você vai ter carreamento de pacientes, então você não alcança um limite, um teto orçamentário com esse tratamento, eu acho que é um número expressivo. Eu não busquei nessa dissertação responder, não, né, como gestora, se será incorporado ou não. Não acho que é o papel do parecerista em ATS. A gente mune o gestor de informação e a decisão é levada a outras instâncias, mas eu acho sim que é um impacto orçamentário expressivo e por isso a proposta do subgrupo é tão interessante. Eu tenho hoje a LOA do Hemorrio na casa de 57 milhões e do Oncologia da Baixada, que é um hospital muito maior, focado, né, somente no tratamento dos pacientes oncológicos, na casa de 71 milhões previstos. Acredito que respondi. Fiquei devendo alguma coisa? Não, não, tá ótimo. Tá. Obrigado, tá? Muito Obrigada a obrigado. você. Então, obrigada aí pelas suas contribuições, Rony. Agora, a professora Márcia Zerli também tem 20 minutos para ver a Yasmin. Oi, Yasmin, muito obrigada pelo convite a você, Ô, a apresentadora, é uma honra.
Eu gostei muito da sua apresentação. A sua apresentação está muito bem escrita, está gostosa de ler. Eu li com muita facilidade. Tá? Obrigada. E, assim, eu tenho muito poucas contribuições assim, que eu observei para falar e eu tenho pouquíssimas dúvidas para você me responder. Assim, uma coisa que eu senti falta é que assim, você fala do hemorrio, que o seu estudo foi ocasionado, né, por conta dessa demanda do hemorrio. Mas ele não é o foco do seu estudo, parece que eu entendi. O foco do seu estudo é o estado do Rio de Janeiro, ou a sua perspectiva. Mas que foi a origem dele nele. Você fala nisso na introdução, rapidamente, e depois você fala nisso só no primeiro parágrafo do método. E eu acho assim, que caberia, não sei, na tua introdução, dentro do referencial, não do referencial teórico, mas do tópico, como se fosse uma justificativa para o teu estudo, mencionar isso. Você falar que houve uma demanda, uma coisa mais. Uma explicação maior. Ou então retirar essa menção ao hemorrio no teu primeiro parágrafo do método. É as duas opções. Né? Porque você. Que isso é que confunde a gente. Você fala no método que você está respondendo a essa demanda do hemorrio. Entendeu? Aí ou você cita que, na realidade, o seu estudo foi desencadeado por conta dessa demanda que você está fazendo na perspectiva do Estado, ou você tira isso lá do primeiro parágrafo. Você fala que o demandante é o hemorrio. E aí, eu acho que isso também trouxe essa confusão até para o próprio ONU, entendeu? É a complemento. Ah, sim. Entendi, Marcinha. Obrigada. Feito uma contextualização em algum desses capítulos iniciais, ou então você retirar essa questão da demanda, porque você fala claramente no método que foi uma demanda de hemorrio. Tá? Outra coisa que eu tive dúvida, e aí você montou o seu modelo de Markov, claro, para fazer a estrutura do impacto orçamentário, e aí a minha dúvida é a seguinte, na tua estrutura você tem o sem progressão, progressão e abandono. E aí você coloca que você tem que a possibilidade de sem progressão, você pode gerar um abandono de tratamento, mas você não tem essa seta do estado de progressão. E você fala no seu texto que você, nos cálculos, até você retirou essa questão da dupla contagem do abandono, que poderia vir da curva de sobrevida e tal, mas o teu modelo ele não mostra isso. Você pode ter abandono do paciente que progride no tratamento. A estrutura é essa mesmo? Eu senti falta dessa setinha de progressão para o abandono. Eu posso falar agora? Preciso. Tá. Em relação aos estados de transição do Markov, né? Eu, eu não. Você diz ter uma setinha do paciente do abandono indo para a progressão? Progressão para abandono. Então, o paciente progrediu e ele Ah, pode sim. tratamento. Você fala isso no texto. Sim, sim. É porque o estudo que eu utilizei para estimar a permanência, que é o estudo observacional, entre um dos motivos do abandono, ele considera a progressão. E a probabilidade de progressão eu já tinha tirado do estudo de follow-up da sobrevida livre de progressão em si. Então eu tinha essa dupla contagem, como eu expliquei lá no texto. Aqui eu não faço, no modelo, eu não faço essa associação, porque como na verdade, eu uso o modelo para estimar a parcela dessa coorte que vai permanecer no estado sem progressão ao longo dos 3 anos, justamente para atender um dado que eu precisava para fazer o input no meu modelo econômico. Então, se o paciente sai do estado sem progressão, seja porque progrediu ou porque abandonou por outras causas, ele sai do meu modelo econômico. Não era o meu objetivo estimar o custo do paciente em segunda linha ou ainda o custo do paciente que abandonou dentro do horizonte temporal e poderia, inclusive, retornar ao tratamento. Eu Entendi. busquei só estimar os pacientes que permaneceriam sem progressão e, por isso, elegíveis ao tratamento e contabilizados no custo do meu modelo, do impacto orçamentário. Ok. Outra coisa também que eu acho importante é que você fala que uma das suas fontes de preço foi o painel de preço, o valor de 2021 a 24. É Uhum. permissão em 25, 26?
Não achei, achei o mais recente foi 24. Na verdade, esse especificamente é um dado que é super complicado de achar, porque o venetoclax, ele tem um mês de escalonamento para depois entrar na terapia na dose plena. E o que que hoje acontece? As empresas, às vezes, bonificam a caixa de escalonamento para o paciente depois entrar no tratamento com a dose plena, e aí esse tratamento da dose plena, o órgão, né, o estado ou o centro de referência é que eles arcam com esse tratamento. Então, foi extremamente difícil achar preço público para essa caixa de escalonamento, porque normalmente ela é bonificada pela indústria. E aí eu achei um preço do estado de São Paulo de 2024. Ah, esse preço, mas esse preço de 21 a 24 é do Rio. Não, esse dessa caixa de escalonamento em si é de São Paulo, mas o tratamento, a continuidade do tratamento é do Rio. Tá, tá ok. Aí eu acho bom, assim, a nível de você deixar isso claro no texto, até nível de um futuro artigo que você faz, você deixar isso bem detalhado. Porque vamos te questionar Tá. números de 2024, você submetendo um artigo em 2026, né? Uhum. E aí, na página 39, nos seus pressupostos, você fala, eu não sei, a frase não me deixou claro isso. Você menciona assim, na frase, consumo de uma reação da sonda específica do teste FISH. Aí, o que você quis dizer com isso? Consumo de uma reação. É porque o frasco do teste de Fischer, ele é vendido, é um frasquinho com 20 reações, 20 sondas específicas para fazer a reação no microscópio de fluorescência. E aí eu assumi que cada paciente no horizonte temporal só ia fazer o teste uma vez e só ia ser consumido uma sonda. Tá, ok. Nos métodos, tá? O texto explicativo que você fala, estimativa de população, que você colocou em resultados, para mim, isso aí tinha que estar no método. Assim como também tem várias partes, tem vários outros, eu vou depois te passar, tem algumas coisas que você colocou em resultado, que na realidade não caberia em resultado, porque isso aí deveria estar em método. Você descreve como você chegou, como você vai chegar aos valores. E isso é método, não é Hum, resultado. Você colocou isso no resultado, tá tá? bom. Você pode me mandar isso a parte depois? Vou te mandar. Obrigada. Também senti falta, na página 42, na sua tabela, você fala C1, C2, C3. Esse C1, C2, C3 é a coach 1, coach 2, é isso? É, faltou a Eu, legenda. eu tentei. Desculpa. Ah. E a mesma coisa com relação ao evento adverso, que você descreve, como você estimou, como você estimar a probabilidade de evento adverso também na página 42 de resultados. Isso também para mim é método, você teria que jogar para cima. No resultado, Uhum, tem que colocar o que você encontrou, as tabelas que você encontrou. Você não tem que descrever como você chegou àquilo. Tá? Então, acho que essas etapas você tinha que colocar tudo para método. E eu acho que é para artigo, na dissertação, ficou claro para mim as aproximações que você fez de população. Mas para o artigo, eu achava melhor, se você for fazer, ajustar essas divergências de valor de população, que é coisa boba, que não vai impactar o valor do teu impacto, é de uhum. 29 para 30, 29 para 31, mas que na hora do artigo, vão te questionar a pessoa que não é da área, vai falar, por que você está com 29 e você está achando 31 pacientes aqui nessa soma? Eu Sim, estava com 29,5, mas aí eu achava melhor você jogar para 30 e não baixar, porque você ficaria com um número redondo e não vai impactar nessas contas. Entendeu? Um revisor chato, ele vai te questionar isso. tá. E por última, a última coisa que eu senti falta foi a mesma coisa que o Rony falou, foi a tua conclusão. Senti falta de você concluir com os resultados que você encontrou para que respondam aos seus objetivos. Isso eu não vi nas suas considerações finais. Eu não vi você concluindo explicitamente o impacto orçamentário, você achou os custos daquele tratamento. A tua conclusão, você tem que responder ao teu objetivo. Tá. Entendeu? De falta. E aí, agora, fora disso tudo, fora, você não é profissional de ATS, você é gestora. Você incorpora tecnologia com esse impacto orçamentário ou não? Olha, se eu olhar só para o impacto, eu te digo que não. Já vi experiências lá com valores muito menores sendo negadas, mas depois que você estuda a questão clínica desse paciente e vê que é uma necessidade não atendida,
a gente fica muito mexido, né? Não é uma decisão fácil, mas do ponto de vista financeiro, o meu palpite é que não passaria. Por mais que na minha atuação não sou eu que defino isso sozinha, obviamente, mas acredito que não passaria. Não para esse N, né? De 29 pacientes em potencial aí. Ainda mais com carreamento no acalabrutinib. Vai ficar uma conta insustentável. Eu perguntei isso justamente para vocês, para as pessoas verem a situação que ficam os decisores. Entendeu? Você É, pode receber uma população pequena, você tem que pensar o sistema de saúde como um todo. E aí pois você é. está com o orçamento na mão, sabe quanto gasta, você olha para aquilo, para que eu vou fazer? Pois é, e é engraçada a experiência, porque como a provocação parte das unidades, né, para o fluxo estabelecido na fundação, então o demandante, né, as instituições, elas têm essa coisa da questão clínica, do benefício para o paciente, e a gente faz essa parte mais econômica enquanto nível central, né, enquanto sede. E aí você olha e fala, não vai ter como bancar, não tenho como sustentar, mas quando você estuda como o paciente seria beneficiado com essa terapia, é difícil mesmo. Tá ótimo, Yasmin. Obrigada, viu? Parabéns. Nada. Obrigada. Agora eu tenho que fazer as minhas considerações aqui também, com parte da banca, tá? É, Queria te parabenizar, realmente o seu trabalho está muito bem escrito e fluido, né, como a Márcia falou. Eu também tenho poucas coisas em relação ao que eles já comentaram. Muita coisa aqui de estrutura de texto, sugestões, porque eu acho que faltou, no meu entendimento, na leitura, foi assim, uma organização estrutural do texto. Né? O parágrafo tem uma frase só, alguns parágrafos que estão fora de lugar, que eles poderiam ser reorganizados para ficar uma leitura mais fácil, assim, com o olhar de quem não conhece. Eu acho que assim, eu sempre chamo atenção para isso. Acho que a gente tem que fazer esse texto para não só para pessoas que conhecem, porque para você isso está muito faz parte de você já, né? Isso que você estudou. Mas você tem que lembrar e pedir o Rony, que não é da área, né? Alguém que vai ler o seu texto que tem que ter essa compreensão, né? De tudo. Então, só para facilitar. Mas algumas coisas eu vou deixar escrito, tá? Aqui, uma coisa que me incomodou, até em relação a texto mesmo, vou te falar nessa questão do Hemorrio, né? Estado, ok, você já respondeu. Em relação ao objetivo, né? Quando você fala duas coisas, uma em relação ao objetivo, que você é uma coisa assim muito de textual, tá? Quando você cita os dois medicamentos, você cita calabrutinib e venetoclax mais obinutuzumab. Atenção ao longo do texto para deixar claro que são ácaro, acalabrutinib, que você fala com uma facilidade que dá até nervoso. E, e os outros dois. E a associação, ou a associação. Então, assim, observar no texto que esse E, em alguns momentos, parece que são os três. Sim, eu tive essa dificuldade. Isso foi pontuado ao longo do trabalho todo. Isso. Então, dá uma olhada novamente para organizar isso, para ficar claro para o leitor que são. Que a minha primeira leitura, assim, eu já estava começando a achar que era. Meu primeiro entendimento rápido foi com o Binutuzumab e o outro com o Binutuzumab, entendeu? Às vezes dá essa sensação Ah, também, sim. Uhum. tá? Em relação, quando você fala da ausência de PCDT e de DDT, né? Uhum. Lá na introdução você vem falando, mas em seguida você cita que, por exemplo, entre aspas, em consonância com as diretrizes nacionais são das associações, Isso, verdades, isso não está claro. E você entendi. acabou de dizer que a gente não tem uma diretriz na nacional, sim, Ministério da Saúde, mas existem outros das sociedades que lá no final você até cita. Então, Aham. mais uniforme, tá? Para ficar claro para quem está lendo. Essa sugestão da Márcia, eu também senti falta disso, achei excelente.
essa questão de você deixar claro, inclusive para nós, como mestrado profissional também, é interessante você fazer na sua introdução e deixar claro que é uma demanda da instituição que você trabalha. Como mestrado profissional, isso é uma coisa importante para quem vai ler a sua e avaliar lá na nossa avaliação quadrienal, ficar claro isso, que você está elaborando uma dissertação totalmente alinhada com a instituição que você trabalha, tá? Uhum. Quando você cita que o Hemorrio pretende incorporar uma das terapias-alvo, você não citou elas antes. Então, acho que falta reler o que você... Eu até vou botar aqui, mas, assim, quem está lendo até entendeu, mas não fica claro escrever quais são essas terapias, um pouquinho melhor, deixar um pouquinho mais claro antes de você citar elas. Porque, em alguns momentos, você ou sou rapidamente, ou eu chego lá embaixo e você está falando um pouquinho mais dela. Mas você não adiantou isso no texto. De repente, ela Uhum. pedras lá embaixo. Mas eu concluí aqui, tá? As referências dos custos também tinha sentido falta, né? Como ele já citou, você deixar mais claro de onde saiu, está no texto, mas eu acho que nas tabelas é importante colocar, a gente sempre coloca nas tabelas a referência de onde saiu o valor, né? Então, eu tinha deixado essas referências em uma coluna dessa tabela, mas na revisão da biblioteca as meninas pediram para tirar. Mas ela não interfere nisso. Depois a gente conversa. Beleza. Aí eu tenho aqui uma sugestão de reformulação da sua pergunta, mas está aqui também no Carretinho isso. A pergunta se bem que você já falou bastante disso, essa coisa do horizonte temporal, né? Deixar mais claro o porquê você fez em 3 anos, mudaria em 5 anos, mudaria em 6 anos, né? Você viu que o limite é 5 anos, que a nova diretriz está falando de 5 anos, né? Acho Aham. que mais explicitado o motivo, como você já comentou aqui, de você ter deixado em 3 anos, tá? Uhum. Um pouco, mas acho que não está 100% alinhado. Para mim, pelo menos, não ficou, mas aí você decide depois. E eu acho que vocês estavam falando da população, eu já tinha sentido falta disso, do porquê a escolha do método epidemiológico da população. Você falou uma coisa ali agora, conversando com a Marta, respondendo a Márcia, que eu acho que poderia entrar no texto, né? Essa explicação do motivo para a escolha, porque ficou parecendo que é só que você não tinha dados outros. E a minha pergunta para você até era, mas se é do Hemorrio, você não tem esse atendimento lá, não tem essa demanda ferida, entendeu? Uhum. Mas aqui, respondendo a Márcia, você deixou isso mais claro. Eu acho que valia deixar mais claro no texto essa sua escolha do método epidemiológico, tá? E validação, a gente, assim, eu acho que vale você colocar alguma coisa um pouco mais clara sobre as validações que você fez ao longo da elaboração da análise de impacto. Se você contactou profissionais, só tem uma citação. Você responde dizendo que tinha consultado um especialista. Uhum. Mas, assim, não tem um item falando sobre validação. Acho que, assim, enriquece o seu trabalho. Uhum. Essa coisa da conclusão, sim, concordo com a Márcia, com o Mônica, eu acho que está faltando. E até porque você faz uma conclusão no seu resumo, né? Se deixa como conclusão, mas na verdade falta ali números, como a Márcia citou, né? Na conclusão também entrarem os números, os resultados, né? Do seu, Aham. do seu impacto incremental. E os pressupostos, assim, então, com a sugestão de você só reunir eles. Você já fez um item, mas trazer todos. Buscar no texto que tem outros
pressupostos perdidos, eu acho que eles podiam estar todos adequadinhos, essa é uma sugestão, tá? Eu acho que é isso. Acho que era isso. Só de complementação, o resto eu vou te mandar por escrito, porque aí é uma coisa mais por texto, mas você está de parabéns, eu realmente gostei muito, achei muito bem pensada o uso do Markov para você, né, modelar o impacto orçamentário. Então, isso está de parabéns. Obrigada. E gostei muito acho que ele queria parabenizar aqui, mostrando as suas respostas aqui ao longo da sua aflição, mostrou como você está preparada, como você realmente está dominando o seu trabalho. Isso é muito bonito ver. Obrigada, Kátia. Marisa. Não, eu quero só colocar 2 pontos aqui, deixar uma pergunta para o Rony, tá? Porque a gente aproveita a oportunidade de estar com ele aqui, né? A gente pensou bastante sobre a progressão, colocar ou não colocar, né? E a gente chegou à conclusão que era um subgrupo muito heterogêneo, né? Que você teria várias possibilidades de tratamento nessa progressão e que ficaria muito confuso para a gente incluir no modelo, tá? Porque, teoricamente, se você atrasa a progressão, mesmo você trabalhando num universo pequeno, né, de tempo limitado, né, se você atrasa essa progressão e se o tratamento dessa progressão for muito caro, poderia reduzir o impacto. Mas a impressão que a gente ficou é que esse tratamento da progressão, quando comparado ao tratamento com as terapias álcool, seria uma coisa pequena, então, que só traria uma complexidade desnecessária ao modelo. Você pode falar um pouquinho para a gente, assim, em 2 minutos, sobre como é esse tratamento da progressão, de quem progride? Puxa, adorei essa oportunidade que eu estava aqui, eu estou tentando me segurar aqui nessa dissertação para não ser muito mediquês, mas eu vou dizer o que eu faria, assim, se eu fosse o gestor, aonde que é por exemplo, como é que você vai fazer uma incorporação de uma primeira linha de uma doença que não tem incorporação de segunda linha, entende? Eu claramente começaria pela segunda linha, porque resolveria muitos aspectos do modelo, porque você faria um modelo de pacientes entrando na segunda linha, e da segunda linha, a gente inclusive o acalabrutinib, ele é aprovado, ele entrou para a segunda linha, é para aprovação hoje. Pouquíssima gente usa em monoterapia na primeira linha, tá? Ele é tipicamente usado em monoterapia na segunda linha, e você tem o Veneto também em segunda linha, não associado ao rituximab, na verdade, que é muito mais barato. Me impressionou muito no seu modelo o preço do obinutuzumab. Hein, Yasmin? De um lado, eu achei o rituximab barato demais. Esse rituximab, acho que você mantém em silêncio, porque todo mundo vai querer esse rituximab, porque é barato demais. E isso reflete uma outra coisa que também não está no modelo. Toda vez que você traz para a luz o impacto orçamentário, há uma redução de preço. Isso a gente vê nos boletins da Conitec, como os fabricantes eles já entram com redutor de preço no momento que eles fazem a submissão, entendeu? Então, provavelmente aquele preço que você está tendo, ele vai cair, né? Mas como é que é o cenário hoje? Hoje a gente tem, na primeira linha, falando de SUS, uma população muito pequena fazendo FCR, cada vez menor. O FCR hoje praticamente não vai ser mais feito. A gente tem basicamente um segundo comparador, que é o clorambucil. Clorambucil com rituximab, por exemplo, uma coisa assim. Ele talvez fosse o grande comparador, porque a mediana de idade dos pacientes, só para vocês saberem, é de 70
65, 70 anos, a Yasmin bota na tese. Significa que 50% dos pacientes que vão tratar, eles têm mais de 70 anos. 75, 77, 80, entendeu? Então, assim, isso é muito relevante do ponto de vista até de pensar em segunda linha. Então, assim, ele hoje entra, por exemplo, na UFRJ. A gente só existe clorambucil na UFRJ, vou dizer de coração, só existe clorambucil. Olhe lá, isso está contra qualquer guideline. Clorambucil não existe mais em guideline nenhum. E o UFC que nós vamos usar para pacientes assim que, assim, direção do 17 que a gente não vai usar. Então, assim, essa é a primeira linha. Na segunda linha vai ser judicializado, porque não tem nada, tem zero. Então, do ponto de vista prático, eu concordo com a Yasmin que se o gestor quer entrar na primeira linha, no- a recaída, de fato, não vai valer a pena, porque não tem o que fazer na recaída, né? Eu entendi perfeitamente a justificativa dela e gostei da justificativa dela de que o impacto orçamentário ele é tempo finito, né? Ele é medido anualmente, então você não vai, na verdade, você vai ter uma perda de pacientes que vão progredindo, outra perda de pacientes que vão, né? Só ressaltando que quando você tem um tratamento que é tempo finito, por exemplo, você tem o número de anos que o paciente fica em remissão, né? Então, assim, não é 2, 3 anos. Esse paciente às vezes fica 5 anos em remissão, né? Entendeu? Então, o impacto vai sendo diluído só para, né? Mas, de uma maneira geral, a gente não tem. Eu estou muito confortável em relação a isso, entendeu? Só respondendo a sua pergunta, eu teria iniciado pela segunda linha, porque eu acho que faz mais sentido se você tem FCR, se você tem clorambucil na primeira linha, a gente não tem nada na segunda linha. No entanto, vocês têm toda a razão. Na primeira linha, essa incorporação seria extremamente, assim, é o que eu falo para a Yasmin, entendeu? Eu acho que ela tenha pouco dinheiro para aplicar, entendeu? Eu não penso muito que no impacto, porque é sério, gente. Hoje a gente trabalha na minha área, a hematologia é uma vilã hoje de qualquer orçamento. Imagina o plano de saúde. Imagina o plano de saúde que tem que pagar tudo isso. Ele tem que pagar tudo isso, né? E ele paga preço cheio de tabela, né? Ele não paga rituximab no preço que você deu no seu orçamento, né? Ele vai pagar preço cheio, né? Enfim, eu não sei se eu respondi assim, mas é isso, entendeu? Eu acho que. Agora, a única coisa que a gente vai, assim, porque eu acho que dá para construir um modelo de Markov com a alternativa ao VG também. Se você, na minha experiência, pouquíssima gente sai do acalabrutinib. Assim, se fosse vocês, seria próximo a zero. Eu nem entendi muito bem aquele estudo de mundo real com 20% de saída. Vocês têm que levar em conta que é um estudo americano e que provavelmente quem saiu do acalabrutinib entrou num outro tratamento. Ele não saiu assim, ficou perdido no espaço. Ele desiste do acalabrutinib pela disponibilidade de um segundo tratamento, entendeu? Então, assim, do ponto de vista prático, assim, vai ser negligenciável ao número de pacientes que vão sair durante o tratamento, na minha opinião, assim, humilde, assim. Só paciente mesmo que sumir para acompanhamento. E idem do VG, porque é a tábua de salvação que a gente tem mesmo. Nesse ponto é perfeitamente correto o que a Yasmin falou. A outra coisa é que eu tive uma ideia aqui com os comentários da banca, né? Eu acho que você tem toda a razão, o dinheiro é pouco, né? Tem o outro lado, os medicamentos são caros demais, não precisariam custar tanto, né? Então, mas isso são coisas que são insolúveis, né? Para o nossa esfera de trabalho. E aí, talvez no paper, não para a versão final, né? Eu não estou nem sabendo isso, que a biblioteca mandou tirar a coluna, tem que conversar com a biblioteca, que nunca teve esse poder de mandar tirar a coluna, né? Pode ter 100 colunas, isso, a biblioteca não tem nada a ver com isso. Mas, assim, me deu uma ideia para o paper que você poderia tornar mais concreta a ideia de custo de oportunidade, né? Então, você pegando o orçamento do Hemorri, você poderia fazer um exercício mental de quanto, não só o percentual que isso significa, né? Mas quanto teria que abrir mão
de outras coisas, tudo bem que a gente não está falando do orçamento do Hemorrio, né? Está falando do orçamento do Estado, mas podia pegar, já que você tem acesso a essa informação, né? Pegar um outro medicamento que é utilizado e quanto teria que diminuir a compra desse medicamento para poder pagar essa conta, né? Então, É, Uhum. se você me permite, isso consta da Conitec. A Conitec tem um teto que eu não sei de onde eles tiraram. Eu não sei, é sempre esse teto, é um teto de eu não sei de onde eles tiraram. E eles te dizem assim, se não está abaixo desse teto, nós não vamos, e assim, e é uma coisa assim, horrorosa. É como a Yasmin falou, é como se você olhasse para aquele relatório e dizendo, não é possível a insensibilidade do gestor, entendeu? Mas existe um teto mesmo, existe um teto que eles, eu não sei se existe também para a fundação, eu sugeriria que fosse usado mesmo. não existe esse teto nem no governo federal, nem na instância estadual, né? O que existe é dentro de cada pessoa que vota, que representa um- uma entidade, né? O CONAS, o CONASENS, existe essa ideia que o dinheiro é pouco, né? Então, o dinheiro é pouco e tem uma outra visão que o medicamento é mais caro do que deveria ser, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente aqui trabalha muito com vacina, né? Muitas vezes o gestor diz, não tem sentido a vacina ter 3 dígitos, né? Então, existe esse pensamento, né, que os medicamentos são mais caros do que deveriam ser, né? Certamente, sei lá, se há 10 anos a gente falasse que um comprimido, né, um medicamento oral custa esse preço do Venetoclax, né, ninguém acreditaria, né? Então, certamente o preço dos medicamentos, né, principalmente esses medicamentos que são para doenças menos frequentes, é uma coisa assustadora, tá? Mas fora isso, o que eu queria falar é aí um prazer que foi orientar a Yasmin, né? Poucas vezes a gente tem um aluno que sabe escrever no mestrado, né? Então é uma ave raríssima, né? Acho que comparável àquelas aves mais raras, né? Então, assim, ela é dedicada, ela escreve bem, porque assim, a gente pode ensinar muita coisa para os alunos, mas o dom de escrever é uma coisa que a gente não ensina. Pode melhorar o texto, mas você não ensina ninguém a escrever bem. E ela escreve muito bem, ó, ela faz um texto muito fluido, e ela não acredita, mas ela apresenta muito bem, né? Ela tem uma eloquência para falar, ela reage bem as provocações, né? Ela tem que perder essa humildade excessiva que é um defeito, né? Então, não Obrigada. tem essa humildade, né? Então, eu fico muito feliz, né, de você chegar até aqui. Eu acho que o nosso principal objetivo é que o aluno consiga aprender um método, né? E eu acho que ela aprendeu certamente, aprendeu muito além do que era esperada. Nós, assim, é o primeiro trabalho que a gente faz na perspectiva estadual. Então, eu falo assim, com muita tranquilidade, que essas duas pessoas aqui do meu lado são as pessoas no Brasil que mais entendem de impacto orçamentário, né? Que escrevem as diretrizes, etc. Então, ela fez muito além do que a gente esperava. A ideia foi dela de fazer uma COB, de procurar, de aprender, né? Que é uma coisa complicada, não é uma coisa trivial, né? Então, eu acho que ela se apropriou muito, eu acho que ela teve, aprendeu bastante, está convidada para fazer o doutorado. Ah, Então, ah, coisas mais desafiantes ainda. Tá? E eu acho que assim, a Kátia fez o comentário, eu não ia fazer, né? Para não rebater a pessoa da banca, mas assim, do ponto de vista de texto, faz todo sentido você tirar a referência ao hemorria.
mas do ponto de vista de pós-graduação profissional, né, ela de maneira nenhuma pode ser retirada, porque essa é a ideia, né, que você trabalha a partir de uma demanda, né? Lógico, ninguém está dizendo que vai ser incorporado esse medicamento ou aquele baseado no seu trabalho, né? Mas a demanda trouxe para você uma motivação para você aprender um método que eu não tenho dúvida que você vai utilizar para outras coisas no seu dia a dia, tá? Então, eu acho que é só explicar melhor esse ponto, né? Que, olha, o hemorrio motivou, mas as contas que a gente vai fazer a partir de agora são para o Estado por esses motivos que você falou. Existem outras unidades, o paciente que está na UFRJ, que é bancado pela a instância federal, ele pode migrar, né? Então, essas explicações que você deu aí, todas maravilhosas, né? Certinhas, é só trazer isso para o texto. Uhum. E o resto eu concordo com todas as sugestões, elas foram ótimas. Está tudo gravado aqui, fique tranquila, você não vai perder nada, vai Tá bom. guardar o seu momento de alegria. Tá bom. Que bom que ele chegou. Você espera aí que a gente vai só separar um pouquinho aqui, pode, cara? A gente vai separar um pouquinho só para a banca deliberar, tá, Rony? Você vai receber o convite, é só Da sala, né? se eu enxergar, né? Uma sala, né? Foi muito trabalhoso, demorou muito a discussão. A gente tem muito que ponderar. Votação apertada. Nossa, foi terrível. Então, mais uma vez, aí só protocolar, para deixar claro aqui, gravado, a ata da sessão pública da defesa da dissertação ministrada, no dia 25 de junho de 2026, às 10 horas, realizou-se via Zoom a sessão pública para a defesa da dissertação, intitulada Análise do Impacto Orçamentário da Incorporação da Cala Brutinida Venetoclasse associada ao Benutuzumab, está falando um acre agora que eu vi, no tratamento de primeira linha da leucemia linfocítica crônica em pacientes com agressão de cromossoma 17p não perspectiva estadual. Apresentado por Yasmin Valente Mendes Ribeiro, sob orientação da professora Marisela Silva Santos. Como é que a comissão examinadora indicada para esta defesa foi constituída pelos seguintes membros: Cátia Marricena, presidente, Márcia Girelli Costa, membro do MC, Rony Scheffer, UFRJ, e os suplentes, né? Em conformidade com o regimento interno do programa de pós-graduação em APS, após a apresentação da mestranda e a admissão pela comissão examinadora, os membros desta se pronunciaram, avaliando a mestranda como aprovada sem recomendações. Parabéns, Então, Yasmin. Obrigada, obrigada. Eu queria muito agradecer a banca, a disponibilidade de vocês, as contribuições, a professora Marisa, por toda a orientação nesse trabalho. Foi árduo, eu passei por alguns percalços pessoais, em alguns momentos eu achei que não fosse conseguir. Finalmente, então, entregue. Eu tenho muito orgulho desse trabalho. Não vou me emocionar, eu sou chorona. Obrigada pela oportunidade. não, Obrigada mesmo. É muito orgulho de ser Parabéns. aluna dessa instituição. Obrigada. Parabéns, parabéns. Obrigada. Esse parceiro está aí? Online? O meu Walter. não entrou. Eu falei com ele, ele falou, mas ele tá indo para São Paulo hoje. Não entrou. Ele foi ele e o Marcelo me ajudaram muito, assim. Estendo também ao Marcelo que não tá aqui, mas estendo a ele também todo o apoio. Foram fundamentais para que eu terminasse. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Rony. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, professor Rony. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.